Eu gostaria de meditar com os irmãos num texto que está em 1 Reis, capítulo 13. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13. Se você quiser, pode acompanhar aqui no telão a leitura na nossa revista e atualizada, nessa versão que nós usamos. Se você que está em casa pode acompanhar no próprio celular, ou se você achar melhor, acessar na Bíblia, normal a Bíblia do Ortuan, né, de papel e tal, tranquilo, não tem problema, é a palavra de Deus. Cada um de nós tem uma preferência, né? Tem gente que às vezes gosta, né, do papel, e isso é maravilhoso. Diz assim: eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar queimando incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará cinzas que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou e não podia recolher. O altar se fendeu, a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à casa e fortalece-te. Fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, não beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi, pois, por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Morava em Betel um profeta velho. Vieram os seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhe o pai: por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos seus filhos: albardai-me, é uma das palavras que a gente não usa normalmente, um jumento, e nem andar de jumento é muito comum hoje em dia. Albardaram-lhe um jumento e ele montou. Isso aqui é selar, colocar, arrumar, preparar, né? E foi após o homem de Deus, e achando-se sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, não beberás água, nem voltará pelo caminho por que te foste. Tornou-lhe ele, também sou profeta como tu, e o anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Então voltou ele e comeu pão na sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa,
veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus, que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra de Deus, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão, bebeste água no lugar em que te dissera: não comerás pão, não beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos seus pais. Depois de o profeta que o fizera voltar, haver comido pão e bebido água, abardou para ele um jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados juntos ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo, e vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus, que foi rebelde à palavra de Deus. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e o matou, segundo a palavra que lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: albardai-me jumento, e eles o albardaram. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento e tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: ah, irmão meu. Depois de haver sepultado, disse a seus filhos: quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos juntos aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as coisas dos altos que estão na cidade de Samaria. Amém? Eu errei alguma coisa? Então tá, joia. Vamos orar a todas as casas. Obrigado. Se você puder fechar os seus olhos, por gentileza. Vamos orar, pedir ao Senhor que fale ao nosso coração de uma forma muito especial. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor ministre ao nosso coração aquilo que é o desejo teu para essa manhã e para o momento em que essa palavra estiver sendo escutada pelas mais diversas pessoas que poderão ter acesso, que a tua palavra, que é a verdade, ministre ao coração de todos nós. Em nome de Jesus, eu peço a tua direção e a tua graça. Amém e amém. Maravilha, que texto estranho, né? Mas é bastante interessante. E aí entra uma questão importante sobre o Antigo Testamento, que o Antigo Testamento, ele é tão atual como no dia que foi escrito, apesar de não ser necessário a sua aplicação direta da forma como ele está. Mas estão princípios aqui. E nós estamos, desde o ano passado, falando sobre princípios que estão escondidos aqui, e que têm aplicação para nós hoje, que serve da mesma forma. Então, esse contexto histórico é o contexto logo após a morte de Salomão. Israel, nós caminhamos bastante sobre a época em que tivemos Moisés, desde ali da saída do Egito, Moisés tomando conta do povo, depois Josué, tivemos um período em que os juízes julgaram Israel, e nós entramos no período dos reis de Israel. O primeiro rei de Israel foi Saul, reinou 40 anos sobre Israel. Depois veio Davi, que reina mais 40 anos sobre Israel. E Davi deixa o seu filho com a incumbência de construir o templo, porque até então não se tinha um templo para adoração a Deus. E Salomão, filho
de Davi, constrói o templo e reina sobre Israel durante 40 anos também. São cerca de 120 anos de reinado sobre Israel. O que acontece é que Salomão se desvia do propósito de Deus e o seu coração não é íntegro para com Deus, como foi o de Davi. Algumas pessoas colocam a ênfase nos pecados de Salomão. Mas se você e eu formos assim bastante criteriosos, nós iremos perceber que os pecados de Davi foram mais, socialmente falando, mais graves do que os pecados de Salomão. Davi cometeu erros terríveis. Davi foi adúltero. Davi mandou assassinar um dos seus melhores amigos, né, por causa do adultério, para tentar encobrir uma gravidez indesejada, e essa gravidez foi justamente do irmão mais velho de Salomão, que chega a falecer assim que nasce. Depois o segundo filho, e é filho desse relacionamento esquisito, é Salomão. Salomão é filho de Batseba, né, que era esposa de Urias, a quem Davi mandou matar. E se você olhar os pecados, os erros que Salomão cometeu, foram erros mais ligados à imoralidade. Mas a questão principal não é apenas o que ele cometeu. A Bíblia deixa bem claro que o seu coração se afastou de Deus. As mulheres com quem ele mantinha uma relação até para ter aliança com os reis que faziam ali barreira, fronteira com Israel, o coração porque aquelas mulheres vieram para o palácio e trouxeram seus deuses. E Salomão, o coração de Salomão se corrompeu. E ele permitia que se fizessem cultos a Baal, a Astarotes e a tantos deuses. E isso desagradou a Deus. Bem, nasce o seu filho, o cidadão, o nome dele, Roboão. Roboão era um menino complicado. Porque assim que Roboão assume o reinado, o povo está reclamando. Gente, hashtag fora Roboão, bombando nos trend topics do Twitter, né? Fora Roboão, fora manifestação, gente. E qual era o problema? O problema é que para manter um palácio muito caro, muitas pessoas, os impostos eram altíssimos. Salomão tinha aumentado muito os impostos, e era uma carga muito grande, muito pesada. Eu queria fazer um parêntese aqui, eu vou continuar, não me preocupe. Você está percebendo que nós estamos traduzindo para Libras, né? Tudo bom? Que bênção, Blanche. E se você tem algum amigo, parente, conhecido também, que faz parte da comunidade surda, você pode trazer para que ele seja ministrado também, e nós estaremos colocando essa tradução nas nossas mensagens posteriormente, em todos os vídeos que a gente tirar na internet, para que essas pessoas possam participar também, tá bom? Então, por isso nós estamos fazendo, graças a Deus pela vinda da Blanche, e tem uma turma aí bacana que daqui um dia vai estar ministrando. Voltando lá. Então, os impostos estavam altíssimos, muito pesado, a carga tributária era muito grande. Era ICMS, IPI, eu não sei que país me lembra, mas era uma carga tributária muito, muito pesada, contador tinha que fazer aquelas coisas todas, né, tal. Acontece que, quando Roboão assume, ele faz uma consulta, ele chama lá o Senado, o pessoal mais experiente, e o pessoal diz, olha, Roboão, a coisa está muito difícil, o povo não vai aguentar muito tempo, vai haver muita revolta, então faz o seguinte, diminui um pouco o imposto, diminui a carga sobre o povo, e vamos permitir que o povo se recupere, quem sabe lá na frente, esse povo até de forma voluntária, vai servir um pouco mais alegre, porque a coisa está difícil. Mas diz a palavra que ele não quis ouvir o conselho dos anciãos. Aí ele tinha os meninos, aqueles meninos que brincavam de PlayStation junto com ele, aquela turminha da escola, que terminou o ensino médio, entrou na faculdade junta, tal. Falou, gente, é o seguinte, o que vocês acham? Aí a turminha falou assim, rapaz, deixa ser mole,
Você está muito fraco. Se você mostrar fraqueza agora, você não vai ganhar nunca, você não vai conquistar nunca esse povo. Você tem que mostrar o seguinte: meu pai fazia de um jeito e eu vou ser mais severo ainda. Você tem que mostrar força, poder. E o cidadão ouviu quem? Os meninos. Escutou os meninos. Depois de 3 dias daquela consulta, ele chama o povo e diz: olha, o negócio agora vai apertar para vocês. Se o meu pai batia com chicote, eu vou colocar escorpião nas costas de vocês. O trem agora vai pegar, é no 12. Nesse momento, tinha um cidadão ouvindo aquilo, que era já um homem que tinha tido problemas com Salomão, e Salomão mandou ele para o exílio. Ele tinha ficado no exílio no Egito, mas quando Salomão morreu, ele chegou e estava ouvindo aquele negócio. Percebendo que o momento era apropriado, ele dá um golpe. Ele se reúne e diz: olha, gente, quem não quiser servir esse menino aí, esse menino doido da cabeça, pode, venha para o meu lado. E ele conseguiu juntar ao seu lado 10 das 12 tribos de Israel. Praticamente todo mundo seguiu Jeroboão. E Roboão ficou apenas com Judá e Benjamim, duas das tribos de Israel. A maior parte, a maioria, saiu com Jeroboão. E Roboão só ficou com aquele pedaço, não é porque ele era bonzinho, não é porque o povo concordava com ele, é porque Deus falou: olha, para que se mantenha a posteridade de Davi, eu vou permitir que fique pelo menos um pouquinho. Mas o reino foi dividido. Essa divisão, ela foi até o período do exílio, acabou. O povo se dividiu, se tornaram 2 reinos. Jeroboão, muito astuto, pensou o seguinte: tem um problema, esse povo, quando voltar para celebrar o Senhor, o templo estava onde? Em Jerusalém, e Jerusalém ficava em Judá. Concorda que haveria um problema? O povo iria voltar para Jerusalém, quando chegasse lá e visse alguma obra, asfalto novo, aquela coisa acontecendo, poderia o coração falar: rapaz, aqui está meio ruim, esse negócio está meio complicado. Aí ele resolveu construir altares que substituíssem o culto que deveria ser no templo. E ele escolhe alguns locais, ele escolhe Betel como um desses locais, Samaria, como a capital, e ele começa a construir alguns altares, e diz assim para o povo: gente, aquele negócio de ficar indo para a igreja, aquele negócio de ficar no culto, não sai desse negócio, o legal é só pela internet. Não foi isso que ele disse, não, mas talvez tivesse dito. Ele falou: não precisa ficar indo para a igreja, tal. Se reúne aqui com a gente, se reúne nesse... Aí ele procurou os locais mais altos e dizia: conexão com Deus é aqui com a gente. E abriu um bocado de igrejinha. E o povo começou a frequentar esses locais, até que acontece o texto que nós estamos lendo aqui. Deus levanta um profeta. E eu acho muito legal a forma como esse homem é designado nas Escrituras. Um homem de Deus. Já pensou se Deus chamasse a gente assim? Colocasse esse designativo na nossa história, Helmut, um homem de Deus. Não aparece o nome desse profeta. Diz apenas que ele era um homem de Deus. Alguém que se dedicava ao Senhor. Quando se fala assim, homem de Deus, especialmente no Antigo Testamento, tem muito a ver com a sua fé, a sua dedicação. Só que esse homem de Deus, ele sai do reino de Judá, ali do sul, onde Roboão era o rei. E Deus fala com ele: você vai profetizar para Jeroboão. Já era um problema. Você imagina a crise que estava tendo ali, o problema, o risco que essa situação implicaria na vida daquele homem. E Deus dá algumas ordens a ele, que para mim não fazem muito sentido, mas é Deus que faz o sentido, tem que fazer para ele, não para mim. E Deus diz: primeiro, você não vai comer nada. Você não vai. Depois você pode fazer, eu queria ter pegado um mapazinho, mas a distância de Judá
do lugar mais próximo, digamos assim, até Betel, é uma distância considerável. E Deus falou, você vai até lá e você não vai comer nada lá. E pior, não vai beber nada. Você não vai comer e não vai beber. E ainda deu uma outra ordem que diz, você não volta pelo mesmo caminho. Você circula. Tudo isso fazia sentido, até com a palavra dele e a ordem de Deus para aquele homem. E ele foi e faz algo que parece muito difícil, que ele enfrenta Jeroboão. Porque ele chega diante de Jeroboão, quando Jeroboão estava fazendo os seus sacrifícios, entre aspas, a Deus, porque Jeroboão se dizia, era um israelita, ele estava fazendo os seus sacrifícios a Deus no monte, no altar em Betel. Esse profeta entra no meio da reunião, quando eles estão ali assistindo, e diz, olha, o Senhor vai dizer, Jeroboão, vai acontecer um negócio. Primeira coisa, esse negócio aqui vai rachar como um sinal de que Deus está falando comigo. Depois, gente vai morrer aqui em cima, porque vai vir um rei, e o nome dele vai ser Josias. Olha que profecia, crachadinha, certinha. O nome desse homem, dessa pessoa vai ser Josias, e ele vai sacrificar os sacerdotes em cima desse altar. E esse negócio aqui, essa bagunça vai acabar. Tá joia? Beleza? Diz a palavra de Deus que Jeroboão, nós lemos o texto, ficou irado com aquele homem e mandou matar. Só que quando ele dá a ordem, por algum motivo ele fazia arte cênica, porque só em vez de falar, não, ele, matem ele! Olha que bobagem, né? Pá, apontou o dedo. Quando fez isso, diz a palavra que o braço dele ficou duro, não tinha mais movimento. E aí ele, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vai aí, me ajuda aí, pede a Deus. Aí o profeta ora, e antes disso acontecer, o altar realmente rachou, e aquele homem tem a sua mão, a mão dele volta ao normal. A primeira coisa que eu quero enfatizar, antes de continuar a história, é que há no coração de Deus, nós falamos semana passada sobre as coisas que Deus odeia, e que a igreja deveria odiar também, e entre elas a idolatria. A idolatria é algo que Deus abomina. Toda essa ação de Deus é no sentido de coibir a idolatria que já estava permeando o coração do povo do Reino do Norte, que é o Reino de Israel, onde Jeroboão era rei. A idolatria Deus abomina. Aí você fala, graças a Deus, eu não tenho nada a ver com isso, porque eu não adoro nada em uma imagem, mas a idolatria, ela às vezes não está em algo visível, mas ela está em algo invisível. Ela está no coração. A idolatria nada mais é do que colocarmos alguma coisa, ou algo, ou alguém, no altar do nosso coração que não seja Deus. Deus é a prioridade para todos. Há possibilidade de a gente colocar alguma coisa. Um emprego, por exemplo, pode ser uma idolatria. Podemos agir como idólatras em relação a um emprego, ao trabalho, a uma posição. Aí você fala, não, mas isso aí é tranquilo. Eu sou desapegado a isso. Mas há outras coisas. A gente pode colocar a família. Conquanto a família seja prioridade para todos nós, mas ela não pode assumir o lugar de Deus no nosso coração. Mas olha, nem os filhos, nem mesmo os filhos, porque, poxa, nasceram, a gente cuidou, aqueles menininhos, poxa, coisa mais linda, mas eles não podem assumir o lugar no nosso coração, o primeiro lugar. E a gente pode incorrer no risco da idolatria sem termos uma imagem, sem termos um altar, sem ter alguma coisa. Não, no coração. Existem casos, pessoas em que tantas coisas estão em primeiro lugar. A prioridade não é o reino de Deus. Então, Deus abomina isso. E
arranque isso do seu coração. Se há uma pontinha, alguma coisinha, confesse hoje pela manhã, confesse no momento que você está assistindo e abandona isso. Nada pode assumir o primeiro lugar no nosso coração. Amém? Maravilha. Tudo isso acontece por causa da idolatria. Mas a história vai ficando complexa. Ela tinha tudo para dar certo. Estava finalzinho. Eu torci pelo homem, rapaz. Quando eu li a primeira vez isso aqui, eu estava torcendo. Eu falei, não, vai dar tudo certo. Que homem corajoso. Homem de Deus, que bacana. Dá vontade de parar a leitura aí. Mas se você parou ali, foi dormir, no outro dia você acordou, você ficou muito decepcionado. Porque diz a palavra que ele fez como Deus havia ordenado. Ele foi embora. Jeroboão, depois que viu tudo que Deus tinha feito, falou assim, olha, vamos lá para casa, tomar um café? Você deve estar cansado, viagem longa. E ele disse, olha, Deus falou para eu não fazer isso. Deus mandou eu voltar, porque a coisa, eu não tenho que ficar aqui, eu estou indo embora. E aí eu acho que isso serve para todos nós. Satanás muitas vezes nos tenta quando nós achamos que está tudo bem. Quando a gente se acomoda, a gente fala, ufa, fiz o que tinha que fazer. Agora já estou na posição que eu deveria estar. Cuidado. Pode estar aí a tentação. O que acontece? Ele vai embora. Um outro profeta que já estava naquela cidade, e você entende que já não era um cidadão, que Deus tinha um relacionamento tão presente com ele, que nem sequer Deus não usou para falar com Jeroboão. Poderia ter usado ele. Mas ele era um profeta de Deus, estava ali. E ele ficou curioso para saber quem era aquela pessoa que tinha vindo de Judá e tinha calado Jeroboão. Tinha colocado o dedo em riste na cara de Jeroboão e dito, olha, você precisa largar isso. Aquilo chamou a atenção dele, ele ficou sabendo, falou, olha, pede para esse rapaz voltar aqui. E aí, os meninos falaram, não, já foi embora. Ele falou, então, arruma um jumento para mim, eu não vou falar aquela palavra de novo, arruma um jumento para mim, tal, que eu vou atrás do homem de Deus. E ele correu, chegou diante do homem de Deus, que estava ali a pé, voltando por um outro caminho, dando uma volta imensa. E ele falou o seguinte, vamos lá para casa, vamos, você tem que comer, vamos dar uma relaxada, tal. Ele falou, você me desculpa, mas Deus falou para eu não fazer isso. Aí ele, só um minuto. Você não acredita numa coisa que eu vou te dizer. Você não acredita. Você sabia que Deus mandou um anjo? Deus mandou um anjo. O anjo foi lá na minha casa e falou assim, você vai lá e traz aquele homem para que ele coma e descanse na sua casa. O profeta, o homem de Deus, caiu nessa e voltou. Nosso Pai amado, não dá agonia? Dá agonia. O texto diz claramente, porém, ele estava mentindo. Só que não houve discernimento. E aí, gente, é que eu queria falar. Nem sempre o fato de você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um filho de Deus, uma filha de Deus, o torna apto de imediato a discernir se você está ou não sendo enganado. Precisa haver profundidade na palavra, porque você pode ser enganado por outros profetas, da mesma denominação, igreja, do mesmo grupo religioso, quero dizer assim. Pode acontecer. Não precisa vir de fora, não precisa vir com chifre. Não, de repente, é gente que você está acostumado a ouvir, mas que pode estar falando algo que não veio de Deus, dizendo que foi Deus. E esse é um problema tão sério, que as Escrituras Sagradas dedicam várias passagens para dizer o seguinte, tenha cuidado com os falsos profetas. Tenha cuidado com os falsos profetas. O texto que fala sobre isso mais claramente, por Jesus, é Mateus capítulo 7, que faz parte do sermão das bem-aventuranças,
capítulo 7, verso 15, diz assim: acautelai-vos, ou seja, tende cuidado dos falsos profetas. E qual é a característica dos falsos profetas? Eles se apresentam disfarçados. De quê, gente? De ovelha. Mas por dentro são lobos devoradores. Como é que eu conheço? Como é que eu faço? Como é que eu discerno? Pelos seus frutos os conhecereis. E aí Jesus dá um exemplo e fala: colhem-se porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demônio, em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai iniquidade. Como é que eu vou saber se eu estou diante de um falso profeta? Você precisa conhecê-lo, ver os frutos, a vida dessa pessoa. E aí entra o problema do momento. O problema do momento que dificulta muito isso é a internet. Porque, gente, tem tanta coisa boa na internet, tanta mensagem boa. Não é verdade? Tanta coisa boa que você ouve e fala: gente, como é que esse cidadão entendeu esse texto? Como é que ele viu isso? Que bênção! Nossa, que palavra abençoada! Mas como é que a gente vai saber se é um falso profeta ou não? Porque a gente não sabe quem está lá do outro lado. Gente, na tela todo mundo fica bonito. Algumas exceções, às vezes. A maioria das pessoas sai bem na tela. Mas você vê, você ouve. O fato de ter uma boa interpretação, o fato de ter uma boa oratória, não garante a quem está vendo se ele está diante ou não de um falso profeta. Porque o texto diz que profeta parece com ovelha. Perdão, falso profeta se parece com ovelha. Porque a roupa dele é de ovelha. A voz dele é de ovelha. O jeito dele de falar é de ovelha. O problema é que o interior é lobo. E não dá, a Bíblia diz, não dá para você saber se você não convive, se você não anda, se você não está junto, se você não conhece. E aí, eu falando agora da falsa profecia, que é diferente do falso profeta. Porque o falso profeta fala a coisa certa também. Nem sempre, não é porque ele é um falso profeta que tudo que ele fala está errado. Porque Satanás engana justamente assim. Ele fala verdade, 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 meia verdade. Aí a pessoa acha que tudo é verdade. Não foi assim com Eva? Ele começa dizendo com Eva, falando: olha, Deus não te falou algo? Deus não te falou que você não deveria comer de todas essas árvores do jardim? E Ele não falou assim que você não deveria tocar nessa aqui, não comer dessa? De certa forma, Ele estava correto. Deus tinha dito: olha, você pode comer de todas, exceto dessa. Só que aí Eva diz assim: realmente, Deus falou para a gente nem tocar nessa árvore. Deus não tinha falado isso não, mas tudo bem. Falou para nem tocar nessa árvore. Aí qual é a falsa mensagem? Ele não fala da ação. Ele fala da motivação. Fala: mas sabe por que Deus não quer que você faça isso? Entendeu? A ação, a hora nenhuma, Satanás fala assim: come. Não, ele muda a intenção. Fala: sabe por quê? Deus estava mal intencionado quando deu essa ordem. Deus estava pensando nele.
não estava pensando em vocês. Porque se Deus estivesse pensando em você, Ele gostaria que você soubesse as coisas como Ele sabe. O que Ele está fazendo é escondendo coisas de você. Satanás não está mandando ela comer, mas Ele colocou dúvida na motivação. Nós temos hoje uma multidão de crentes que tem dúvida se Deus realmente o ama, só porque ele está lutando contra a doença, só porque ele está passando por crise financeira. Aí fala, meu Deus, não sei, Deus não deve me amar, porque as coisas na minha vida não acontecem. Deus te ama e ponto final. Quem está dizendo que ele não ama é Satanás, porque ele te ama, ponto final. É muito complexo. Paulo diz assim, depois que eu sair do meio de vocês, entrarão lobos devoradores, arrebentando com o rebanho. João, o discípulo do amor, ele diz, olha, saibam de uma coisa, nos últimos dias, de 2020 para frente, 2020 foi um anozinho, né? E a coisa vai ficar difícil, porque muitos falsos profetas se levantarão no meio de vós. Muitos. Por isso que eu fiz aquela ressalva no começo, agora você entendeu? Porque já estava tudo preparado, mas não tem nada a ver com o fato em si, com o caso em si. A questão é que estão aí, existem várias, e existem falsos profetas e falsas profecias. Sabe o que a Bíblia chega a chamar? Paulo, ele diz o seguinte, que essas pessoas enganarão o rebanho, introduzindo doutrinas de demônios. Só que às vezes a interpretação é de que doutrina de demônio é assim, adore Satanás. Tal. Não, a doutrina de demônio não necessariamente coloca Satanás no altar. Coloca eu no altar. Essa é a doutrina de demônios. Esse é o espírito do anticristo. É colocar você no altar. Não é se colocar lá. É porque Satanás sabe que a partir do momento que Deus sai do altar, qualquer coisa que entrar ali vai ser péssimo para você. Sua família, seus filhos, você mesmo. Ele não precisa se colocar lá. Ele só precisa deixar espaço em branco. Porque depois tudo que você colocar na sua vida é maldição, é problema. Por isso que a doutrina, o espírito do anticristo, é aquele espírito que agiu ali em Pedro. Jesus chega para Pedro e fala assim, olha, gente, é o seguinte, vocês querem saber quem eu sou e a minha missão? Vai ter um dia que eu vou ser preso, eu vou ser tomado pelas autoridades, vou ser preso, e outra coisa, vou morrer. O que Pedro diz? De maneira alguma isso vai acontecer contigo. Poupa-te. Rapaz, pensa em você, Jesus. Esse negócio de ficar se desgastando demais, pensa em você. O que Jesus diz a ele? Arreda de mim, Satanás. Não é que Pedro fosse Satanás, mas a influência do anticristo, de Satanás, através daquilo que ele estava dizendo. De forma alguma. Pensa em você. Você está ficando muito fanático com esse negócio aí de religião, de igreja. Jesus, espera aí. Vai com calma. Jesus falou assim, pode ir embora. Pode ir embora. Pedro que tinha dito nos versículos anteriores, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tomem cuidado com os falsos profetas, porque eles falam verdades, mas a verdade deturpada. E às vezes estão mentindo. E o problema da mentira é que, às vezes, quando ela não vem de alguém que a gente considera mentiroso, ela é mais fácil de nos enganar, né? Eu acredito que se fosse Jeroboão dizendo assim, rapaz, fica aí, Deus mandou dizer para você ficar. Ele olhar assim, Jeroboão, pelo amor, você vai tentar me enganar. Mas não, foi alguém que ele tinha um certo respeito. E aí ele falou assim, não, volta, o anjo apareceu. Gente, complicado.
Nem tudo a gente pode falar, né? A gente tem umas ideias assim, fala, não, calma, você entendeu aí, né? Mas ele volta. Agora, é muito interessante o que acontece aqui. Porque ele voltou, sentou na mesa, comeu, tomou, porque obviamente devia estar muito cansado, devia estar com sede. Enquanto ele está ali participando, o Espírito de Deus usa quem? Usa o profeta. O profeta tinha feito ele voltar. E aí, eu queria só abrir um parênteses para você. Deus usa quem Ele quiser. Às vezes a pessoa fala assim, Josué, mas como é que aquela pessoa que eu sei que a vida é toda torta e está sendo usada? Pode ser, porque Deus usa até um jumento. Ele pode. Não é o fato de estar sendo usado por Deus que demonstra que o seu coração é fiel a Deus. E esse é um grande engano. Porque qual é uma das maneiras de enganar? É quando a manifestação daquilo que Deus faz. Por isso que Jesus diz, olha, naquele dia, quando estiver diante de mim, falsos profetas, falsos crentes, falsas gente, vão chegar e dizendo, mas nós fizemos milagres. Havia, através das nossas vidas, uma manifestação do poder de Deus. E Deus vai falar assim, tudo bem, nada impede eu usar, inclusive, ímpios. Nada impede. O problema é que eu não te conheço. O problema é que a gente não tem relacionamento nenhum. Você fazia coisas boas, fazia coisas em meu nome, mas a gente não tem relacionamento. E o que importa não é o que você faz, é quem você é. Já falamos, né, sobre isso. Porque essa questão de servo do diabo, servo de Deus, é bem complexa. Muitas vezes um servo de Deus, um homem de Deus, temente a Deus, demora a cair a ficha dele para ele obedecer a Deus. Alguém já disse uma vez, esse trem sai na internet, aí vem mal colocado, mas pode ficar tranquilo. Mas talvez um dos melhores servos de Deus seja o próprio diabo. Aí alguém pega só esse pedaço, põe na internet e fala, olha, está pregando que o diabo é um servo de Deus. Mas em que sentido? No sentido de que o que Deus fala, Satanás obedece e ponto final. Você acha que Satanás coloca o dedo na mão Satanás coloca o dedo na mão de Deus e fala assim, não, espera aí, no rosto de Deus, eu não vou fazer não. Quem é ele? Quem ele é? Ele tem que obedecer, tem que fazer, ponto final. Então, muitas vezes, Deus vai dar uma ordem e o próprio Satanás vai obedecer aquela ordem. Porque ele tem que obedecer e ponto final. A grande questão, então, se até ele obedece, tem muita gente fazendo coisas mas isso não quer dizer que seja uma pessoa de Deus, entendeu? Não é porque fez alguma coisa, há um sinal. Aí há uma palavra muito interessante que, se a gente interpretar todo o Novo Testamento, ela dá certinho. É pelo fruto que você conhece, não pelo dom. Falso profeta toca bonitinho pra caramba. Não é o Lucas, pelo amor de Deus. O cabelo dele é meio arrepiado. Não é isso não. Toca bonito. Canta, que é uma maravilha. Prega, que é uma bênção, porque tem dons. E o fato de ter dons, glória a Deus, é bênção. Mas o que determina se é ou não um falso profeta é o fruto. Só um parêntese também. Já tem tanto parêntese que já tem colchete, né, tudo mais. Chave. É porque é o seguinte. Aí, às vezes, a pessoa pode ser tão fundamentalista que é assim. Eu vou usar o Helmut como exemplo só pela nossa amizade. O Helmut prega a palavra de Deus, um homem de Deus, maravilha. Aí ele comete um erro. Aí eu falo, viu? Era um falso profeta. Não, peraí. Falso profeta não é porque o cara cometeu um erro, não. Todos nós erramos. Senão não tinha nenhum profeta de Deus. Todos nós erramos. Ele cometeu um erro. Não, sim, o Helmut cometeu um erro. Isso não o torna um falso profeta. O problema está no coração do Helmut. Na parte que eu não consigo ver olhando ele. Mas a parte que é tornada clara quando eu convivo com ele. Com o passar do tempo, a nossa convivência deixa muito clara se o coração do pastor Helmut é do Senhor ou se ele tem outras prioridades que não o Senhor. A convivência é a vida. Andar juntos. Vai passando o tempo e você fala, não, realmente é um homem de Deus. Tem os seus erros, peca,
Né? Como todos nós. Obrigado só pelo exemplo. Mas peca como todos nós. Mas o que demonstra é a sua motivação, o seu coração, a sua dedicação ao reino. Por isso que nós estamos vivendo num tempo perigosíssimo. Quando o Senhor escreve, cuidado que nos últimos dias muitos falsos profetas estarão no meio de vós, ele já sabia de toda essa entrada tecnológica, que é uma bênção, gente, eu não estou condenando a tecnologia, mas cuidado. Amém. Aquele homem que era um profeta de Deus, que havia enganado o profeta, agora está sendo usado por Deus, e falou, amigo, deu ruim para você. Deu ruim, porque você desobedeceu a Deus. Eu fico imaginando o homem de Deus ouvindo aquela situação. E fala, peraí, mas não foi você que me falou? Então você estava mentindo? Ele falou, mas a verdade é que, independente de qualquer coisa, quem errou foi você, cara. Eu errei, porque eu menti, né? Eu estou parafraseando. Mas você desobedeceu porque você quis. Sabe de uma coisa? A gente não pode culpar ninguém pelos nossos erros. Mas eu errei porque o tal pastor pregou uma falsa mensagem e eu acabei caindo. Você não pode culpá-lo, porque é obrigação minha e sua discernir. E nós temos o que para discernir? A palavra de Deus. É aquele negócio, isso aqui tem uma Bíblia aqui, tá, gente? Aqui dentro. Eu peguei aqui como se fosse um papelzão, né? Tá bacana. A palavra de Deus é o que vai discernir, vai trazer sabedoria ao nosso coração, discernimento ao nosso coração. É aquele negócio. Você não pode chegar diante de Deus e falar, eu não sabia. Você já está andando há tanto tempo. Jesus não falou isso com os seus discípulos? Há quanto tempo vocês estão comigo e vocês não sabem quem eu sou? Ou seja, o fato de a gente andar junto, você não aproveitou esse momento para me conhecer? É a mesma coisa de quando, aí já vai eu entrar no área que também não é minha, de um advogado, por exemplo, a pena dele, ela tem uma pontinho a mais, porque ele tem a obrigação de saber, é isso? Esse cara já baixou a cabeça, você vai falar bobagem. Nem olhou para mim, você. Mas o juiz, não importa. Aquele negócio. Obrigado, Helmut. Não falou nada, eu achei. Está ótimo. Mas existe um dispositivo aí, que eu não sei para quem é, o agente, por exemplo, o agente de segurança, que diz, eu não sabia que tinha essa regra. Não, ele é obrigado a saber. Eu só não sei se é um juiz, se é um advogado, se é um promotor, é um desses aí. Porque é obrigado a saber. Tanto é que para ele entrar naquele cargo, ele precisa saber. Então, eu não posso chegar diante de Deus e falar, mas minha palavra estava com você. Você pode sim discernir. Você deu a perceber o problema? Aí, às vezes, nós gastamos um tempão só julgando as pessoas, se é ou não falso profeta, mas antes disso, nós temos que julgar o que está sendo dito, baseado naquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Esse é o nosso verdadeiro esforço. Eu fico pensando, se aquele homem de Deus, na dúvida, tivesse orado, se ele tivesse orado, ele falou, só um minutinho, eu ouvi aqui uma outra informação, Senhor, porque não tinha a palavra de Deus naquela época, né? É o Senhor mesmo que está falando, é o Senhor que está usando essa situação, porque o Senhor tinha me dado uma ordem, eu não quero desobedecer. Rapaz, teria sido diferente. Você tem as palavras, você ouviu alguma coisa, antes de você absorver aquilo como sendo verdade, vá nas Escrituras Sagradas, confira, veja, e aí você vai perceber, olha, está errado. A responsabilidade é sua. Eu tenho uma responsabilidade imensa, pastor Helmut, bispo Antônio, todos nós temos uma responsabilidade imensa ao pregar a palavra de Deus. Mas isso não isenta a responsabilidade de todos nós aqui ao ouvir. Você está ouvindo e eu espero mesmo que você esteja julgando o que eu estou dizendo, para saber se o que é de Deus e o que não é de Deus. Você não precisa me condenar, me crucificar, quando alguma coisa que você percebeu não é de Deus. Fala, não, parece que foi o Josué. Deixa para lá. Mas você não traz isso para a sua vida, não.
Amém? Agora, se eu sou um falso profeta, a convivência vai mostrar para você quais são os valores, qual é a prioridade. Pode ficar tranquilo. Amém. Mas aí eu quero terminar, porque aconteceu o que aconteceu. Aquele rapaz, aquele profeta saiu da casa daquele homem de Deus, né, daquele outro profeta, digamos assim, e no caminho ele foi pego por um leão. E algo aconteceu que o leão o matou, mas não devorou. Ficou lá parado, matou e ficou parado lá do outro lado. Nem devorou ele, nem o jumento. Terminou a vida daquele homem. O profeta que tinha feito ele, que tinha enganado ele, sabendo que ele era um homem de Deus, disse: olha, vocês vão enterrá-lo no meu túmulo, e o dia que eu morrer eu quero ficar do lado desse homem. Sabe por quê? Porque com certeza Deus vai cumprir a palavra dele, aquilo que ele falou através desse homem. Mesmo com os erros dele, mesmo com os erros. Sabe por quê? E aí termina. Porque a palavra de Deus não muda. Ela não muda. Quem fala erra, muda, mas a palavra de Deus, nada do que Deus disse voltou atrás e nunca vai voltar. Deus falou e vai permanecer eternamente. 260 anos depois, Deus levanta um homem chamado Josias, um menino. Porque a palavra de Deus sempre vai se cumprir. Sempre. Ninguém mais estava vivo, nesse profeta, nem o profeta que enganou, o outro que já tinha morrido, nem Jeroboão, mas a palavra de Deus sempre vai se cumprir. E isso é muito importante, quando você diz assim, Deus falou isso, e se você tem certeza que foi Deus, por favor, você pode errar, cometer todos nós cometemos, mas não duvide da palavra de Deus. Ela não muda, nada muda, circunstância muda, tudo acontece, parece que o trem não vai dar, toda a palavra de Deus vai se cumprir. Por isso que é muito ruim quando alguém fala que alguma coisa precisa ser mudada, porque a palavra de Deus é o próprio Deus, é a manifestação do próprio Deus. Palavra de Deus. E Deus diz assim, eu, o Senhor, não mudo. E é muito importante para nós, seres volúveis, pessoas imperfeitas, termos uma referência única, imutável, inabalável. Nós precisamos disso, porque as pessoas estão mudando o tempo todo. Alguém te prometeu algo, 2 anos depois, já esqueceu. Alguém te disse algo e daqui a pouco já sumiu, mas a palavra de Deus, ela nunca muda, o que Ele disse vai permanecer. E aí, mas se eu errasse, não importa, o que importa é o que Ele disse, acabou. Termos isso faz parte da base do cristão, ter a palavra de Deus. Josué, mas nós estamos vivendo uma sociedade tão diferente, tão difícil, mas a palavra de Deus é a mesma. Ela se aplicou a uma sociedade anterior. Parece que a gente acha que a sociedade foi só piorando até chegar ao século XX, e de certa forma isso, mas teve muita coisa lá para trás, gente, que é muito ruim. Muitas sociedades aceitaram coisas que são abominação diante de Deus. Isso sempre aconteceu. O que não mudou? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Sabe uma das coisas? Há alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, foram encontrados registros de vários livros do Antigo Testamento em uma caverna, lá próxima ao Mar Morto. E são chamados manuscritos do Mar Morto. Existia um grupo de pessoas, os essênios, que eles tinham o cuidado de escrever, e por conta de toda a opressão, do domínio romano e tudo mais, por conta de tudo isso, eles escreviam, colocavam dentro de vasos, escondiam aquele negócio, fechavam e espalharam isso por onde eles iam.
Eles guardavam cópias. Por quê? Eles pensavam, mesmo que o governo acabe com tudo que a gente tem oficialmente, extraoficialmente nós temos coisa pra caramba aí. E aí um desses homens escondeu essas cópias, esses escritos, dentro de vários vasos e colocou numa caverna. Eu não sei quantos já estiveram lá, tiveram a oportunidade. É muito difícil de entrar naquela caverna, porque ela fica numa ribanceira, como se aqui fosse um despenhadeiro de 20, 40 metros para baixo, e essa caverna entrando aqui, ó, lá dentro. O que aconteceu foi que ele deu um jeito, entrou ali, e não é pertinho assim não, tem que fazer rapel e tudo mais. O que aconteceu foi que um cidadão perdeu uma ovelha, um dos seus animais, e ele foi procurando, e falou, rapaz, será que não caiu nessa caverna aqui? Eu fico pensando também no cara pensar nisso, mas ele deve ter pensado. Aí ele pegou uma pedra e jogou. E ele ouviu assim, um barulho que estivesse quebrando um vaso. Aí foi, que trem estranho, não era para ter nada aqui dentro. Desceu e encontrou pergaminhos que tinham o livro de Isaías, Jeremias, um bocado de coisa. Sabe qual foi a bênção disso? Porque isso já é uma descoberta do século XX. Né? Quando ele traz isso, e os especialistas abrem, eles percebem que aquilo que foi escrito lá no primeiro século, ainda era fiel ao que estava escrito mais de 1.900 anos depois. Sabe por quê? Porque Deus fala assim, eu velo pela minha palavra. O bispo Antônio, pregando aqui, já disse que houveram sociedades e governos que tentaram dizimar a Bíblia, acabar com a Bíblia, tacaram fogo, queimaram, mataram as pessoas, juntaram, mas Deus cuida pela sua palavra. Pode ficar tranquilo. Sempre vai ter um lugar em que a palavra de Deus estará tal qual ela é, tal qual deve ser. Ah, mas mudou uma palavra ou outra. Sim, houve o português vai mudando, o inglês vai mudando, mas o que se fala, a ideia é a mesma. A palavra é a mesma, não precisa haver modificações, porque tudo que está aqui vai se cumprir. Então você pode ficar tranquilo, você não sabe como é que vai ser 2021, nós entramos agora nos últimos 2 meses, né, de 2020, que foi uma bênção, um ano abençoado, com todas as dificuldades. A gente não sabe como é que vai ser 2021. Já tem gente falando em novo lockdown mais difícil, aquela coisa, tal, tá gente falando um bocado de coisa. Eu não sei como é que vai ser 2021. Tem um bando de expectativa, mas eu não sei. Mas eu sei o final da história. O final da história é Cristo triunfando com a sua igreja. Eu não preciso, eu nem preciso de spoiler, eu já sei. O final da história nós já sabemos. Por quê? Porque a palavra de Deus diz. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Vai ser em 2021, 25, 40, não sei. Esse é o final. Esse é o final da história. E tudo que vem antes, igualmente vai se cumprir. Que o Senhor nos conceda a sua graça. Vamos ficar em pé? Se você puder fechar os seus olhos. Eu quero fazer uma oração específica dentro de tudo que nós ministramos. Mas eu gostaria de falar a você, a quem Deus deu uma palavra específica ao seu coração. De repente o tempo passou, o ano 2020 veio, e muita coisa ficou diferente, mas a promessa e a palavra de Deus continuam as mesmas, a mesma coisa. Eu peço apenas ao Espírito Santo que aqueça o seu coração nessa manhã, mais uma vez. Porque Deus costuma fazer isso. Por quê? Porque Ele gosta de fazer. Diz a palavra de Deus que, após a promessa dele dada a Abraão, em um determinado dia, Deus aparece a Abraão em sonho e diz: Abraão, sai da tenda, conta as estrelas dos céus, assim será a tua posteridade.
Deus apareceu a Abraão aquele dia só para falar assim, ó, aquilo que eu te prometi lá atrás, eu continua valendo. Eu vou cumprir. Eu peço nessa manhã, mais uma vez, que o Espírito Santo aqueça no seu coração as promessas que Ele mesmo fez. A palavra que Ele falou ao seu coração. Então feche os seus olhos por um instante. Pai, Tu és fiel, Senhor. Fiel para cumprir todas as Tuas palavras. Fiel para cumprir aquilo que o Senhor disse a cada um de nós. O Senhor continua falando através da Tua palavra, que é a verdade. Nós não precisamos, ó Pai, nos preocupar, porque é o Espírito Santo que nos traz a revelação da Tua palavra. É o Espírito Santo que nos inspira, que nos revela, que nos mostra e torna claro dia a dia aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Eu peço em nome de Jesus que nessa manhã, mais uma vez, o Teu poder maravilhoso possa aquecer o nosso coração, trazendo à nossa memória as Tuas promessas que jamais caem por terra. Mesmo que as circunstâncias pareçam ter mudado tanto, ao ponto de parecer inviável, impossível, o Senhor continua sendo o mesmo. E todas as Tuas palavras se cumprirão. O Senhor jamais prometeu algo a alguém e deixou isso no esquecimento. O nosso tempo pode não ter coincidido, a nossa expectativa pode não ter ter acontecido no mesmo momento, mas a Tua palavra se cumprirá. Todos verão, ó Deus, o cumprimento da Tua palavra nas nossas vidas. Eu peço em nome de Jesus, aqueça os nossos corações, daqueles que aqui estão, dos que estão acompanhando pela internet, tenham os seus corações aquecidos pela voz maravilhosa do Senhor. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.